Imagina esse cenário, você está lá de plantão no pronto-socorro, o plantão está tranquilo, de repente entra aquela cadeira de rodas sendo empurrada, aquela confusão, você vê ali um senhor de meia idade chegando ali na sala de emergência, francamente dispneio, com muita falta de ar, suando, desconfortável, o pessoal trazendo ele, você não sabe o que está acontecendo direito, a enfermeira vai lá, já coloca lá, começa a ver a oximetria, está desaturando, começa a ver sinais vitais, aquela confusão toda. Não tem acompanhante junto, o acompanhante está abrindo a ficha ali na correria. O paciente quase não consegue falar, mas você coletando ali uma história rápida, ele diz que começou, tem ali poucas horas esse cansaço e que ele tem pressão alta, fuma, etc, mas não consegue dar maiores detalhes por causa da falta de ar. Você vai examinar o paciente, você vê que tem ruído adventício ali no pulmão, mas não consegue definir muito bem. Muitas vezes você é recém-formado, não tem tanta experiência naquilo. E aí começa a bater aquele desespero, o paciente tá ali, rapaz, será que vai para tubo? Será que esse paciente vai parar por hipóxia, saturação caindo lá no monitor? Você não sabe se aquilo é edema agudo de pulmão, você não sabe se é uma pneumonia, uma crise de APOC, o que danado é? Essa situação é muito clássica em pronto-socorro e nem sempre é fácil você saber como conduzir esse tipo de paciente. Mas é o que a gente vai te mostrar hoje nesse vídeo aqui. A gente vai te mostrar a receita de bolo do edema agudo de pulmão. Grande parte desses casos são, edema agudo de pulmão. Saber qual é a causa do edema agudo de pulmão e como tratá-lo. É o que a gente vai ver hoje. Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha uma vida corrida, com pouco tempo para estudar. E o tema de hoje é justamente a receita de bolo do edema agudo de pulmão. Então, a gente vai dividir aqui essa conversa hoje em 3 partes. Primeiro, conceitos gerais, o que é o edema agudo de pulmão, por que ele acontece, etc. Segundo, como é que eu faço para dar o diagnóstico do edema agudo de pulmão. E terceiro, como é que a gente faz para tratar esse paciente que a gente está suspeitando de edema agudo de pulmão. Primeira parte, então, conceitos gerais. O que é o edema agudo de pulmão? A gente tem que lembrar fisiopatologia básica, Se você for ver aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem ali no pulmão alvéolos, que são repletos de ar e que eles são envoltos por vasos sanguíneos. E essa interseção entre vaso sanguíneo e alvéolo é justamente o que vai fazer com que tenha as trocas gasosas, O sangue que está vindo ali do lado venoso, o pobre oxigênio, ele fica rico em oxigênio que está chegando ali nos alvéolos e assim por diante. Ok, esse é o normal. Qual é o alterado? O alterado no edema agudo de pulmão, você começa a acumular líquido nesses alvéolos. E aí deu bronca, porque você devia estar com um lugar ali seco, preenchido por ar só, sem líquido. E agora você está com líquido preenchendo aquele espaço que não deveria ter líquido. Isso vai dificultar a troca gasosa, obviamente. Vai fazer que o paciente geralmente fique hipoxêmico, com dispneia, todo aquele quadro clínico que a gente vai falar daqui a pouco do edema agudo de pulmão. Por que isso pode acontecer? A gente tem 2 causas principais. Vamos fazer uma analogia. Imagina aí a cozinha da sua casa. Certamente tem vários canos passando ali e tal. E normalmente, quando você espera o fisiológico, quando você entra na cozinha da sua casa, é o quê? Que o chão esteja todo enxuto, aquela coisa direitinho. Se você chega um belo dia e a cozinha está encharcada de água, Você entra lá tudo molhado, aquela confusão, bem, pode ter acontecido alguma coisa. Você vai pensar logo, romper um cano ou alguma coisa do tipo. Ok, por que esse cano poderia ter rompido? A gente poderia pensar em 2 mecanismos principais. O primeiro, pode ser que alguém tenha colocado uma pressão enorme naquele cano e ele não tenha aguentado aquela pressão, A gente sabe que esses canos, eles são, quem tem algum parente engenheiro, arquiteto, sabe disso. Os canos são projetados para ter aguentar determinado fluxo de água por minuto, uma determinada pressão. Se você coloca pressão demais ali, ele não aguenta mesmo e começa a extravasar líquido. Uma segunda opção pode ser que alguém tenha furado aquele cano, ou que o cano já esteja meio velho e começou a soltar uma junta com a outra, aumentou ali a permeabilidade do cano, digamos assim. Quando a gente vai para o organismo, é muito parecido. Você pode ter aumento da pressão ali dentro do vaso, aumento da pressão hidrostática, Isso acontece frequentemente quando você tem algum problema do lado esquerdo do coração. O lado esquerdo do coração sofreu um infarto, a fração de ejeção, que era normal, foi lá para baixo. Isso aumentou a pressão de enchimento no ventrículo esquerdo, depois no átrio esquerdo, depois no leito capilar pulmonar. E aí pode aumentar a pressão hidrostática, e extravasar. O segundo tipo, esse é o edema agudo de pulmão cardiogênico. O segundo tipo de mecanismo que pode acontecer é quando você aumenta a permeabilidade capilar, E aí é como se aumentasse o espaço ali entre uma célula e outra ali do vaso sanguíneo e passasse mais líquido. Isso pode acontecer, por exemplo, em determinadas doenças inflamatórias, pulmonares e tal. E por isso, a gente tem 2 tipos de edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão cardiogênico, que é quando a gente aumenta a pressão hidrostática, muito mais frequente.
E o edema agudo de pulmão não cardiogênico quando aumenta a permeabilidade capilar. Daí, a gente tira um conceito importante. Edema agudo de pulmão não é a mesma coisa de dizer que o paciente tem cardiopatia. Óbvio, ele pode ter o coração perfeito e, por exemplo, aconteceu de ter alguma infecção pulmonar, né? Até Covid pode dar isso, né? Que aumenta a permeabilidade capilar e aí começa a encher de fluido lá os espaços alveolares. O coração está normal, o problema foi o aumento da permeabilidade capilar, primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que não tenha aumento da permeabilidade capilar, pode ser que o paciente tenha um coração normal e tenha evoluído com aumento de pressão hidrostática. Vamos dar um exemplo. Menina de 15 anos, totalmente saudável, coração normal, tudo tranquilo. De repente, ela abre um quadro de lúpus eritematoso sistêmico, com um quadro de nefrite lúpica bem importante. E rim parou de funcionar. E aí o paciente está lá anúrica, continua ingerindo líquido, mas não está colocando nada para fora, e aí vai começando. 2 litros de água acumulado, 3 litros, 4 litros, 5 litros, enfim. Até que tem um momento que aquele excesso de líquido ali acumulado vai aumentar as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, retrogradamento do átrio esquerdo, retrogradamente da circulação ali pulmonar, causando um edema agudo de pulmão. Nesse caso, vê que interessante, seria um edema agudo de pulmão cardiogênico, porque ele foi gerado pelos aumentos das pressões ali, né, dentro das câmaras cardíacas, mas o coração do paciente é normal. Então, não obrigatoriamente, edema agudo de pulmão significa que o paciente tenha cardiopatia. Mas, de forma geral, se a gente for ver os tipos de edema agudo de pulmão, de forma geral, é muito mais comum o edema cardiogênico do que o edema não cardiogênico. Beleza, agora que a gente viu rapidamente esse primeiro tópico, né, sobre conceitos gerais e tal, vamos para o segundo tópico, talvez o mais relevante aí, que é como é que eu vou dar o diagnóstico de edema agudo de pulmão. Tá, a questão é o seguinte, geralmente o paciente vai chegar para você como aquele paciente que eu descrevi ali no começo, né? O paciente chega ali na emergência rapidamente, francamente dispneico, ele praticamente não consegue falar com você, muitas vezes não tem acompanhante, você não sabe o que é que está acontecendo direito, e aí? Então, a gente vai falar aqui de uma forma didática, eu tenho que perguntar isso para o paciente, eu tenho que ver isso aqui no exame físico, etc. Mas na prática, no corre-corre do pronto-socorro, isso tudo vai acontecer ali em poucos segundos, poucos minutos, até você formular uma hipótese diagnóstica e começar a tratar o paciente. Enquanto você está fazendo esses passos iniciais, já começou a rolar o MOVE ali, né? O bom e velho monitor, oxigênio e veia, que a gente faz para todo paciente grave. Então, enquanto você está conversando ali com o paciente, o pessoal ali da enfermagem já está colocando monitorização do paciente, já está colocando, geralmente esse paciente vai estar desaturando, já está colocando ali um cateter de oxigênio ou uma máscara, como a gente vai falar depois, enfim. E pegando acesso venoso, porque normalmente esse paciente vai precisar, né, de medicações endovenosas. Mas ok, se a gente for pensar agora de uma forma mais didática, como é que seriam os passos para dar esse diagnóstico? Primeira coisa vai ser aquela conversa rápida, direcionada. Você não vai fazer aquela conversa ali de estudante de medicina do segundo, terceiro ano, querendo perguntar o que é que o paciente, né, comeu uma semana atrás. Vai ter que ser uma coisa muito mais direcionada ao ponto, né? Se o paciente estiver conseguindo se comunicar, pode ser com o paciente. Se não, se o paciente estiver muito dispneico, a gente vai falar depois, muitas vezes já tem que colocar VNI e tal, o paciente não vai conseguir falar, pode ser com o acompanhante, mas a gente tem que saber o que é que está acontecendo minimamente, né? Além dos dados básicos, né? Idade do paciente, etc. Qual o histórico básico? Quando é que começaram esses sintomas, né, de dispneia? Tem 1 hora, tem 2 dias, tem 1 semana? Tem outros sintomas associados? Teve febre associada, tá com tosse com expectoração amarelada, esverdeada, o que seja. O paciente tem outras comorbidades, tem hipertensão, tem DPOC, enfim. Então a gente tem que cobrir os dados básicos da história clínica do paciente. Vê, eu contando 2 histórias clínicas aqui rapidamente, a gente já vê como muda. Uma coisa é dizer, olha, esse paciente aqui acompanha na cardiologia, ele já tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, toma várias medicações. Na última semana, as medicações acabaram, ele tem bebido muito líquido também, digamos que a esposa falando. Tem bebido muito líquido, isso já aconteceu outras vezes, ele chegou aqui com água no pulmão e melhorou com medicação, etc. E de ontem para hoje ele começou a piorar muito, e de 1 hora para cá piorou demais. O que é que deve ser isso? Muito provavelmente deve ser insuficiência cardíaca descompensada, edema agudo de pulmão cardiogênico e tal. Outra coisa é falar, olha, esse paciente aqui ele tem DPOC de longa data, 3 meses atrás ele estava aqui no hospital
com dispneia, com febre, foi visto que estava com a pneumonia, etc, etc. Já internou várias vezes aí nos últimos 2, 3 anos com isso e agora está mais uma vez com dispneia, que vem piorando aí uns 3, 4 dias, teve febre antes de ontem, está com expectoração amarelada e tal. Esse caso, né, apesar dele poder se apresentar de forma muito similar, um paciente francamente dispneico, etc., mas esse caso está parecendo muito mais um quadro infeccioso. Então, história clínica muito sucinta, mas que pode lhe ajudar a definir para que lado está indo. Segundo ponto, exame físico do paciente. Mais uma vez, um exame físico direcionado, logicamente, você vai focar muito, né? Principalmente além de sinais vitais, o basicão, você vai focar muito em exame cardiológico, cardiovascular e exame pulmonar. O paciente está francamente dispneico para você. Ele não chega para você e fala, doutor, estou com edema agudo de pulmão, por favor, me trate. Não é isso que vai acontecer. Ele vai chegar lá, doutor, estou morrendo de falta de ar, me ajude, né? E aí você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial, mais uma vez, se é edema agudo de pulmão ou se é alguma outra coisa como um DPOC exacerbado. O que é que você vai focar muito, então? Primeiro, pulmão. O que é que a gente lembra quando a gente está falando de edema agudo de pulmão? Vai estertorar até ápice, Eduardo. Isso é o clássico. Toda questão de prova lá de R1, quando cai edema agudo de pulmão, o paciente estertorando até ápice, ambos hemitórax e tal. E de fato, tem vários casos de edema agudo de pulmão que chega assim mesmo, estertorando até aqui em cima, mas não é obrigatório o paciente estar estertorando até o ápice de ambos hemitórax para você dizer que é um edema agudo de pulmão. Quantas vezes eu já não atendi paciente em pronto-socorro, UTI, enfermaria, descompensado, com franca dispneia, que no exame físico tinha estertor em terços inferiores de ambos hemitórax, por exemplo, né? Não era nem de longe até ápice, mas quando fazia a radiografia de tórax, vinha alguma coisa nesse estilo aqui, né? Uma congestão completa ali de ambos os pulmões, claramente, né? Um quadro de edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca descompensada. Por que isso pode acontecer? Isso é muito comum, principalmente em pacientes que já têm um quadro de cardiopatia crônica, insuficiência cardíaca crônica, e que descompensam agudamente. Exemplo, esse paciente que a gente falou antes, fração de ejeção lá embaixo, muitos anos já por causa de uma cardiopatia isquêmica, e que agora descompensou e chegou em edema agudo de pulmão cardiogênico, né? Por que isso pode acontecer? Nesses pacientes mais crônicos, a gente pode ir tendo ali o aumento da drenagem linfática no pulmão. Esse aumento da drenagem linfática, ela pode tamponar um pouco ali a quantidade de líquido que está caindo para o pulmão, né? Nos alvéolos, pode diminuir a quantidade de estertor que a gente consegue identificar ao exame clínico. Então, você pegou um paciente que tem história de cardiopatia, está francamente dispneico, você está escutando estertor no terço inferior, metade inferior de ambos os hemitórax, isso está fortemente compatível com o quadro de congestão pulmonar, né? É 100% garantido? Não é 100% garantido, mas definitivamente é o diagnóstico mais provável. Então, não espere que o paciente tenha estertor até ápice de ambos os hemitórax para você poder dizer que é um edema agudo de pulmão. Isso não é obrigatório. Mas aí você fala, pô, Eduardo, vai que eu estou vendo aqui esse vídeo e eu sou estudante de medicina ali do final do curso, eu sou recém-formado, não tenho tanta experiência assim, putz, agora você me quebrou as pernas. Porque eu achava que para dizer que era edema agudo de pulmão tinha que estar estertorando até ápice, você disse que não é obrigatório, talvez não seja nem o mais comum, inclusive, enfim. Mas me dá outro macete aí de exame clínico que qualquer pessoa consiga ver ali e que ajude a dizer que aquele paciente está congesto, que é uma dica muito boa, turgência jugular. Você coloca o paciente ali deitado a 30, 45 graus, né, na maca, e se com essa angulação, né, com esse decúbito, esse paciente tiver com uma jugular claramente visível, isso denota turgência jugular e denota que esse paciente tem aumento de pressões em câmaras direitas cardíacas. E aí é meio que uma equação. Se o paciente está com a dispneia súbita ali, relevante, tem turgência jugular, o mais provável é que aquilo seja um edema agudo de pulmão cardiogênico. Eduardo, é 100% garantido isso? Mais uma vez não, isso é uma regra geral. Por exemplo, o paciente pode ter uma dispneia relevante e aguda, pode ter turgência jugular e ser uma embolia pulmonar, né? Já vi alguns casos desses. Mas não é o mais comum. Em medicina é aquele negócio. Muitas vezes você não vai ter, principalmente em situações de emergência, que está ali no corre-corre, muitas vezes você não vai ter 100% de certeza, né, assinado no cartório ali, do diagnóstico, mas você vai ter que se basear no mais provável. O mais provável é quadro de dispneia agudo. O paciente chegou francamente ali desconfortável. Está estertorando alguma coisa em ambos os hemitórax. Se tem turgência jugular 30 a 45 graus, até que se prove o contrário, o mais provável, epidemiologicamente, é que isso seja um quadro de congestão pulmonar, né, de insuficiência cardíaca / edema agudo de pulmão. Outras coisas que o exame clínico pode lhe ajudar, lógico, o resto do exame clínico cardiovascular. O paciente está com dispneia, você chegou lá e escutou uma terceira bolha ou uma quarta bolha. Isso fala a favor que tenha
mecanismo cardiogênico envolvido, você escutou um soprão, ou de insuficiência mitral, ou de estenose aórtica, fala a favor também, e assim por diante, fazer o exame clínico cardiovascular bem pontual ali, focado, mas isso pode lhe ajudar muito. Ponto importante, com história clínica e exame físico, né? Ambos ali bem focados nas suas hipóteses, né? Você quer diferenciar edema agudo, de DPLC, de pneumonia, enfim. Com isso, você já vai formular a sua hipótese diagnóstica e você já vai começar a tratar o paciente. Ah, Eduardo, eu gostaria de ter um eco, seria ótimo. A maioria das salas de emergência que você vai estar aí, Brasil afora, não vai ter um aparelho de ultrassom, né, que faça eco ali à beira do leito, e muitas das que tem, não tem alguém que saiba fazer ali de bate e pronto. Então, seria bom o eco, seria ótimo. A maioria das vezes você não vai esperar eco, obviamente, para começar a tratar o paciente. Por quê? Edema agudo de pulmão mata. Então, é uma emergência médica. Você não pode esperar 1 hora para tratar, 2 horas, 3 horas. O paciente chegou, em poucos minutos você tem que estar já com todo o arsenal terapêutico que a gente vai falar daqui a pouco já em ação. Coletou história clínica, fez o exame físico, a sua hipótese é edema agudo de pulmão, você vai começar a tratar esse paciente agora já, né? Mais uma vez, a história clínica e o exame físico você vai fazer ali em poucos segundos, 1 minuto, 2, no máximo. Tem que ser uma coisa realmente muito direcionada, exige prática. Contudo, de forma didática, né? Na prática você teria colhido história, examinado o paciente e já estaria pedindo para o pessoal fazer, vamos fazer diurético, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tratamento. Mas já que aqui a gente está num ambiente, né, mais didático, controlado, vamos só seguir o raciocínio de outras coisas que a gente pode lançar mão para ajudar nesse diagnóstico de edema agudo de pulmão e também da causa, o que é que está causando edema agudo de pulmão. Vamos lá. Então, além do basicão, monitor, oxigênio, veia, conversou, examinou, qual o primeiro exame complementar que você tem que fazer no edema agudo de pulmão? Eletrocardiograma. Vê só, edema agudo de pulmão, principal tipo, cardiogênico. Ok. Quais são as causas do edema agudo de pulmão cardiogênico num paciente adulto, né? Enfim, tem várias causas, você vai pensar sempre em cardiopatia, né? E das cardiopatias, tem cardiopatia isquêmica, valvar, hipertensiva, tem várias. Contudo, você tem que lembrar que, se isso for uma cardiopatia isquêmica, se esse paciente estiver tendo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, principalmente um infarto agudo do miocárdio com supra-DST, além de você tratar o edema agudo de pulmão desse paciente, que é uma emergência médica, você está com outra emergência, né? No final das contas é tudo uma coisa só, é o infarto que está causando edema agudo de pulmão. Mas você tem que ligar, entre aspas, o protocolo de supra-DST, né? Ou seja, se tiver em tempo apto, você tem que abrir a artéria o mais rápido possível, etc. Então, chegou um paciente com edema agudo de pulmão para você, primeira coisa, né, depois que você fez essa estabilização inicial, primeiro exame que você tem que fazer é eletro. Aparecer um suprão, como esse aqui que a gente mostra, eletro claramente com infarto com supra, agora você está tratando, na verdade, um infarto agudo do miocárdio com supra-DST, que também está evoluindo com edema agudo de pulmão, né? E o tratamento vai ser mais complexo do que o edema agudo de pulmão sozinho. Dá outro exemplo, Eduardo, que o eletro pode ajudar. Você pode ver o eletro e ter uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Por exemplo, paciente com estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, cardiopatia hipertensiva e tal. Você pegou aquele eletro, paciente com edema agudo de pulmão, uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, além disso reforçar o seu diagnóstico de edema agudo cardiogênico, você já está se ligando na possível causa. É muito importante a gente saber a causa do edema agudo de pulmão. Se o paciente tem um edema agudo de pulmão por infarto com supra, o tratamento vai ser Se o paciente tem um edema agudo de pulmão por endocardite da mitral, o tratamento do edema agudo de pulmão também vai ser mais complexo, porque agora, além do edema agudo de pulmão, você vai ter que tratar a endocardite do paciente e assim por diante. Então, eletrocardiograma, tem que fazer esse aí, né? Geralmente você vai ter o aparelho na sala de emergência e você vai conseguir fazer rapidamente. Outro exame de fácil disponibilidade em qualquer serviço de emergência, mas que muitas vezes pode demorar ali bons minutos até você ter o resultado, a boa e velha radiografia de tórax, né? Então, consegue se fazer em sala de emergência tranquilamente, mas entre revelar o filme, trazer para você ou ser liberado no computador, onde tem digitalizado, vão passar uns bons minutos e quando você chegar com esse resultado do raio-x, geralmente você já tomou todas as medidas iniciais ali do tratamento do paciente. O que é que a radiografia de tórax pode ajudar, né? Além dela mostrar o padrão, né, de opacidades bilaterais, né, sugerindo líquido em alvéolos, etc., pode ajudar também a diferenciar, inclusive, o edema agudo de pulmão cardiogênico do não cardiogênico. Aqui, como a gente está numa abordagem mais geral, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas lembra você que está gostando aqui desse vídeo, que está acompanhando a gente, que aqui no Cardio Papers a gente tem o nosso curso
de emergências cardiovasculares do Cardio Papers, né? E que edema agudo de pulmão é só um dos inúmeros tópicos que a gente aborda, e a gente aborda com muito mais profundidade do que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, que tem que ser um vídeo mais curto mesmo, né? Então, se você tem interesse em dominar as emergências cardiológicas nesse padrão aqui, Cardio Papers, né? Direto ao ponto, direto no que você tem que saber, você vai ter aqui o link aparecendo na tela, né? Um QR Code, e você vai ter também aqui na descrição do vídeo, do podcast, você vai ter um link que você pode clicar e conhecer melhor o nosso curso de emergências cardiovasculares do Cardio Papers. Que outros exames você pode, né, lançar a mão ali no paciente que você está suspeitando de edema agudo de pulmão ou que você já está bastante tranquilo com o diagnóstico, né? Já fiz, né, o exame clínico era muito sugestivo, a história clínica. O eletrocardiograma sugere uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, a radiografia de tórax veio clássico, né, de padrão de congestão. Estou muito tranquilo que o diagnóstico é edema agudo mesmo. Ok. Mas, nesse paciente que você já confirmou que é um edema agudo de pulmão, esse exame pode lhe ajudar a dizer o que é que está acontecendo exatamente ali dentro do coração. E no paciente que você está em dúvida ainda, esse exame pode lhe ajudar a tirar essa dúvida. Que exame é esse? O bom e velho ecocardiograma. O que é que o ecocardiograma vai ajudar aí? Né? É um overview bem rápido. Se você está em dúvida ainda, pode ser que seja um edema agudo, né? Eu já terminei tratando, muitas vezes você vai terminar tratando mais de uma coisa. Esse paciente é tabagista de longa data, tem DPOC já sabido, chegou com pressão elevada, dispneia, eu estava em dúvida se era um edema agudo cardiogênico, se era um DPOC exacerbado, terminei tratando as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece com frequência isso, né? Mas ainda assim, você vai ter que diferenciar para dizer o que aconteceu ali com o paciente, né? Então, o ecocardiograma nessa situação que você está em dúvida, ele ajuda. Por quê? Ele vai conseguir ver fração de ejeção, ele vai conseguir ver função diastólica para dizer se o paciente tinha marcadores de disfunção diastólica ou não. Ele consegue estimar a pressão capilar pulmonar ali e dizer se estava com pressões aumentadas dentro do coração ou não. Então, tudo isso ajuda a diferenciar edema agudo, cardiogênico de outras coisas. No caso em que você já está convencido que é um edema agudo mesmo, cardiogênico, o ecocardiograma pode lhe dizer a etiologia. Então, ele vai ver bem valvas, obviamente, pode dizer se tem endocardite, se tem uma valvopatia reumática, uma valvopatia degenerativa, pode dizer se tem alguma alteração segmentar, alguma coisa do tipo que sugira síndrome coronariana aguda, miocardite e assim por diante. Então, exame crucial no edema agudo de pulmão cardiogênico, né? E não cardiogênico também, mas que, mais uma vez, normalmente você não vai ter à disposição ali de imediato na sala de emergência, onde você estiver atendendo o paciente na fase aguda. Os últimos 2 pontos, outro exame que você pode lançar a mão, o BNP ou outros peptídeos natriuréticos cerebrais, né? ProBNP, etc. É o tipo de exame que, na hora que você está tendo distensão ali das fibras cardíacas, os níveis de BNP, ProBNP tendem a subir, e aí, obviamente, se você tem um paciente que você está suspeitando de edema agudo de pulmão e vem com BNP, ProBNP lá em cima, reforça o diagnóstico e tem relação com o prognóstico também, importante. E por fim, só em relação, antes da gente ir para o tratamento, em relação a diagnóstico, lembrar que muitas vezes o paciente está ali todo mexido, aí principalmente paciente mais grave, em UTI, muitas vezes está infectado, mas tem cardiopatia associada, você realmente está em dúvida se aquele edema agudo de pulmão é cardiogênico ou não cardiogênico, qual seria o padrão ouro para diferenciar um edema agudo cardiogênico do não cardiogênico, seria o cateterismo direito, né? O catéter desfangante que você vai alocar ali na artéria pulmonar e vai conseguir medir as pressões, inclusive, né, a pressão de oclusão de artéria pulmonar ou papo, que se tiver maior ou igual a 18 milímetros de mercúrio, sugere o diagnóstico de edema agudo cardiogênico, se tiver abaixo disso, sugere de edema agudo não cardiogênico. E por fim, vamos falar de tratamento agora. Está lá, examinou o paciente, conversou rapidamente, está convencido que é edema agudo de pulmão, a enfermagem já está lá, monitor, oxigênio, veia, né? Aquele pacote básico do MOV. Você vai começar a tratar o paciente agora. O paciente está com muita falta de ar, situação grave, você está achando que talvez ele vá para tubo ou não. Como é que a gente vai sistematizar o tratamento desse paciente? Qual é a receita de bolo para eu tratar esse paciente com edema agudo de pulmão? Aqui no Cardio Papers a gente tem um acrônimo que é chamado LMNOP, que é o quê? L de Lasix, né, diurético de álcool, furosemida venoso, vamos falar daqui a pouquinho, M de morfina, N de nitrato, O de oxigênio e P de pressão positiva. Começando pelo L de Lasix, né, furosemida. Então, primeira coisa, você vai dar diurético para esse paciente. Esses pacientes normalmente, né, como a gente já sabe, faz parte da fisiopatologia. O paciente vai estar com líquido em excesso ali, onde não deveria ter, né, é o chão da cozinha molhado, vai estar com líquido ali no alvéolo. E um dos mecanismos para você reverter isso é você dar um diurético de álcool para o paciente
para ele urinar mais e você conseguir fechar um balanço negativo. Devo fazer essa medicação por via oral, via venosa ou tanto faz? Via venosa, IV. Por quê? Via oral, além de ser mais lento o início de ação, muitas vezes esses pacientes estão com edema também das alças intestinais e a absorção das medicações via oral pode ficar diminuída. Então, o primeiro ponto tem que ser venoso. Segundo ponto, qual a dose que eu vou usar para esse paciente? Devo fazer, já escutei na faculdade, Eduardo, tem uma regra lá de 1 mg por quilo. Então, eu estou com um paciente com 80 quilos, a ampola tem 20 mg, vou tacar 4 ampolas logo de cara, certo? Não é tão simples não, depende. A grande pergunta aqui é o seguinte, esse paciente é usuário crônico de diurético ou não? Ou ele é virgem de tratamento em relação a diurético? Pode ser, por exemplo, o paciente estava saudável até ontem, hoje de manhã fez um infarto com supra e chegou com edema agudo de pulmão isquêmico. Paciente que não usava diurético antes. Se você fizer 1 ou 2 ampolas para esse paciente, ele já vai urinar pra caramba, porque ele não usava diurético cronicamente. Então, 1 ou 2 ampolas no paciente que não usava antes, está resolvido. Já no paciente que faz uso crônico de diurético de alça, o paciente com IC que toma um comprimido de 40 de manhã, um comprimido à tarde. Esse paciente ele já pode ter umas modificações ali, né, em relação aos néfrons, e ele já tem algum grau de resistência ali ao diurético, né, o organismo vai meio que se adequando àquilo, né. E aí, nesses pacientes, você já tem que ser mais agressivo. Tem regras, né, que você pode pegar a dose diária do paciente. Nesse caso, 40 mg de manhã, 40 mg à tarde, 80 mg. E aí você faz, no mínimo, essa dose de 80 mg mais venoso, né, ao longo do dia. Ou pode chegar até 2 vezes e meia essa dose. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. No curso a gente fala em bastante detalhe, inclusive falando do estudo, o DOSE-AGEF, que avaliou isso. Mas o resumo da ópera é, paciente virgem de tratamento, 1 ou 2 ampolas resolve de furosemida. Paciente que já faz uso crônico, a gente tem que ser mais agressivo. M de morfina. E aí? Eduardo, tô acostumado. Você disse que chegou uma suspeita de edema agudo de pulmão, o pessoal, faz morfina de rotina. Tá certo isso? Veja, o que as diretrizes atuais dizem é, morfina não deve ser feita de rotina no edema agudo de pulmão. Por quê? Tem alguns estudos que até questionam, será que morfina aumentaria o risco do paciente ser entubado? Desfecho complicado, né? E alguns estudos questionam isso. Por isso tudo, né, até a diretriz europeia de 2016 coloca como recomendação 2B o uso de morfina no edema agudo de pulmão. Lembrando, 2B é aquele caso que é aquela intervenção que você vai usar na minoria dos casos. Então, você deixaria ali para aquele paciente que realmente, mesmo você fazendo as outras medidas todas que a gente está comentando aqui, ele persiste muito ansioso, está ali com aquela fome de ar, sem conseguir respirar direito, não está se adaptando tão bem à VNI, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesses casos, você pode considerar morfina em dose baixa para tentar trazer um pouquinho mais de tranquilidade para o paciente, mas é conduta de exceção, de acordo com as diretrizes. N de nitrato. Então, o nitrato aí no edema agudo de pulmão, ele pode ajudar de diferentes formas. Se a gente usa, por exemplo, o nitroprusiato, que é uma medicação de sódio, né, que é uma medicação que é predominantemente arteriodilatadora, qual vai ser o benefício? Digamos que eu estou com um paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo, a pressão está lá em cima, 230 por 140. Um grande mecanismo aí causador desse edema agudo de pulmão nesse paciente é o aumento da pós-carga. A pós-carga está muito elevada. Na hora que eu dou uma medicação que é predominantemente arteriodilatadora, eu consigo dilatar as artérias periféricas, né, ali do paciente, e obviamente com isso diminuir pós-carga, diminuir os níveis de pressão sistólica e diastólica e melhorar o processo. Ajuda bastante. Já num paciente, por exemplo, com edema agudo de pulmão isquêmico, muitas vezes esse paciente não está nem hipertenso, está lá com pressão 130 por 80, mas o ventrículo esquerdo está sofrendo bastante ali, fração de ejeção caiu e tal. Nesse caso, na hora que você usa a nitroglicerina, né, que é um segundo tipo de vasodilatador que a gente pode usar no edema agudo, ela vai ter uma ação mais venodilatadora. E aí com isso ela pode diminuir a pré-carga, a quantidade de líquido que está chegando no pulmão, no coração, desculpa, e posteriormente no pulmão, e com isso aliviar também ali o processo de congestão pulmonar. Então o resumo da ópera é, a gente vai usar vasodilatadores, a não ser que o paciente esteja hipotenso, enfim, mas tirando isso a gente vai tender a usar vasodilatadores e, via de regra, a maioria dos casos a gente vai usar nitroprusiato, edema agudo hipertensivo, muitos casos com valvopatia associada, como insuficiência mitral aguda, etc., desde que a pressão permita. E no caso do edema agudo isquêmico, particularmente, a gente vai preferir a nitroglicerina. Por que isso? Aqueles estudos lá da década de 70 que todo mundo fala, estudos em cachorros, etc., que dizem que o uso de nitroprusiato no paciente coronariopata agudo principalmente, poderia causar o efeito Robin Hood ao contrário. Como é que é essa história? Robin Hood, lembrando, ele roubava dos ricos para dar para os pobres.
O Robin Hood, ao contrário, seria, né, exatamente o contrário. Seria você roubar dos pobres para dar para os ricos. Então, o que acontece? Supõe-se, né, que o nitroprusiato ele poderia vasodilatar as coronárias que estão normais e não ter muita ação na coronária que está acometida pelo infarto, obstruída ou semi-obstruída. Ou seja, você está, vamos dizer semi-obstruída, você está lá com uma lesão de 90%, está passando bem pouquinho de sangue ali na coronária direita. Você ligou o nitroprusiato, teoricamente ele poderia dilatar a coronária esquerda, por exemplo, mas não a direita. E a direita que já está ruim ali, com pouco fluxo, né? O sangue tende a sempre seguir para o lugar que tem menor resistência. Agora o sangue tenderia a ir mais ainda para a coronária esquerda, em detrimento da coronária direita, podendo piorar, inclusive, ali o cenário de isquemia miocárdica do paciente. Bem teórico isso, mas a maioria das diretrizes coloca. Se é um edema agudo de pulmão isquêmico, a tendência é que a gente prefira a nitroglicerina. O O do LMNOP de oxigênio, a maioria desses pacientes vai estar desaturando e vai precisar sim de suplementação de oxigênio. Ah, como, Eduardo? Vai ser cateter nasal? Vai ser o quê? Aí a gente entra aqui no último ponto, que é pressão positiva, né? A ventilação não invasiva, CPAP, BIPAP, enfim. Há benefícios de usar as máscaras, né, com pressão positiva nesses pacientes. Então, é discutível. A gente tem trabalho sugerindo que diminui, sim, eventos, inclusive o risco do paciente ir para tubo, por exemplo, e tal. Tem outros estudos que falam, não, deu no mesmo, né, você colocar VNI ou não no paciente. Na prática, o que a gente vê de forma muito clara? Na hora que você coloca lá o CPAP ou BIPAP, dependendo, né, na hora que você coloca pressão positiva no paciente, o paciente tem, na maioria dos casos, quando ele se adapta bem, rapidamente ele tem um grande alívio daquela dispneia que trouxe ele para o pronto-socorro, né? Então, mesmo que não diminuísse o risco de intubação, etc., mas você já vê um grau de alívio muito grande no paciente, desde que ele consiga sincronizar direitinho com a máscara, né? Todo mundo consegue, enfim. Então, não temos evidências definitivas ainda sobre se a ventilação não invasiva, a pressão positiva diminui desfechos, mas, pelo menos em relação a sintomas, o que a gente vê muito na prática clínica é que o paciente se sente mais aliviado. É isso. Com isso a gente conclui a nossa receita de bolo do edema agudo de pulmão. Vimos então que edema agudo de pulmão é uma situação extremamente grave, que você tem que tomar medidas rapidamente. Falamos dos conceitos iniciais, o que é, por que acontece, fisiopatologia básica. Destacamos depois como fazer o diagnóstico de uma forma muito rápida ali, né, no pronto-socorro, sem enrolação. E o terceiro ponto que a gente viu hoje, como tratar esses pacientes através do LMNOP. Se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de dar o like aqui no vídeo e curtir o nosso canal, seguir o nosso canal aqui no YouTube, né? São centenas e centenas de vídeos para você ver. Todo dia a gente está colocando vídeo novo. Se você está escutando o áudio pelo podcast, não esquece também de curtir e compartilhar esse episódio com os amigos. E mais uma vez, se você quer dominar as emergências cardiológicas e tranquilo ali para o seu plantão, sabendo tratar as principais arritmias, infarto, insuficiência cardíaca e assim por diante, não perde o nosso curso de emergências cardiovasculares, Cardio Papers.